Opa! E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Vamos lá então, seguindo nossa sétima aula. Então, na última, a gente viu como criar aqui nossas classes de domínio, nossas entidades. Nessa, a gente vai ver um pouquinho sobre contrato, sobre interfaces, e a gente vai quebrar isso em dois momentos, tá? Então, primeiro, dando só uma geralzinha ali, explicando, se você não tem muito ali contato com essa parte de orientação a objeto, não tem muita experiência, ou ainda está aprendendo, é, eu tenho um recurso ali em programação orientada a objeto, que são as interfaces. E o pessoal usa a principal explicação para te ajudar ali na hora de você escrever na sua prova, no seu curso aí de sistema, desenvolvimento e todos, tantos outros derivados que a gente tem. É, a interface nada mais é do que um contrato. E como assim um contrato? Geralmente um contrato, ele vai ter tudo descrito lá das obrigações que cada parte vai ter para firmar um determinado acordo ou fazer algum determinado tipo de negócio, tá? Adaptando aqui para o nosso contexto de desenvolvimento de programação, a interface vai dizer tudo que eu preciso que a classe, que for a parte que vai implementar a parte obrigada ali, que vai fazer aquele negócio, que vai fazer o uso daquela interface, ela vai dizer o que precisa ser feito. Só que a interface ela não diz como você faz isso. Ela diz precisa fazer isso, como você vai fazer, vai caber aquela classe para fazer isso, tá? Uma outra abordagem também é uma interface, ela serve para facilitar que você tenha várias implementações de alguma coisa para resolver um tipo de problema. Vou dar um exemplo muito simples aqui para ficar mais fácil de você entender. Antigamente eu tinha diversas portas mesmo diferentes nos meus dispositivos e equipamentos para poder ligar no meu computador. Então, se você voltar na era da pedra ali, junto com os maias, você tinha a porta LPT1 para você fazer a comunicação, conectar a sua impressora. Eu tinha antigamente umas portinhas diferentes para conectar o mouse e o teclado. Uma era acho que verde, a outra era meio roxinha. Mudava isso. E aí eu tinha diversas portas diferentes para fazer isso. Essas portas para fazer a comunicação, elas são tipos de interface, onde eu realmente conecto aquele dispositivo ao meu PC, ao meu computador, e os notebooks nem estavam por aí ainda. Hoje eles acabaram virando padrão, né? Então, por conta do notebook também ser menorzinho, e para facilitar, eu tinha, por exemplo, também controles, né, que eles tinham uma conexão parecida com aquela, para quem já jogou, porque é um pouquinho mais antigo, o Mega Drive, tinha aquele tipo de entrada também. E tinha muitos tipos de entrada. Cada fornecedor criava o seu, e isso dificultava muitas coisas para você criar outras versões e adaptar para aquele computador. Então, com isso, o pessoal começou a padronizar. E uma das portas aí que o pessoal, o dispositivo, uma interface que o pessoal criou é o USB. O USB ele facilita bastante, porque a partir dele eu consigo padronizar e usar diferentes dispositivos. Então, eu consigo conectar teclado, mouse, impressora, microfone, controle para jogos, fax, fax nem existe mais, né? Mas scanner e outros tipos de equipamentos usando uma interface que ela simplifique a forma de comunicação. Como é que vai funcionar no detalhe quando eu digitar ali as minhas teclas no teclado, ou quando eu mover o cursor do mouse, ou quando eu enviar um comando de impressão aqui para o computador entender. Não interessa para minha porta USB como é que o computador ali, como vai funcionar no detalhe. Ele tem a interface, ele diz, ó, é aqui que você precisa se comunicar. Agora, como vai funcionar essa comunicação? Como as coisas vão acontecer? Isso depende da minha implementação. Um fabricante que criou aquele equipamento para atender essa especificação do meu USB. Eu tenho também agora bastante comum, tenho o Type-C também, o pessoal usa bastante, né? Que são, acho que, os principais interfaces. E aí, trazendo para o mundo do hardware físico mesmo, tá? Mas eu consigo aplicar um pouquinho disso da programação. Então, pensa, quando fala em interface, pensa num contrato mesmo, uma prestação de serviço ou de contrato de venda, um contrato de locação e também nessa parte da interface para fazer a comunicação. Ufa! Então, falei bastante, mas é para explicar essa parte teórica. E eu tenho a palavrinha-chave interface para poder configurar isso, tá? Então, esse vai ser o assunto da aula 7. Então, antes de seguirmos, você já sabe, a gente vai ver que está tudo certinho. Eu mandei todo o código ali da aula 6. E aí eu vou criar minha branch aqui bonitona. Minha branch aula 7, referente a minhas interfaces. Vou colocar tracinho base, tá?
E aí eu preciso trocar para essa branch, né? Git checkout. Ah, eu ia criar de um outro jeito. Você tem o git checkout "-b" e o nome da interface. Ele já cria e já troca de interface de agora por que interface na cabeça? Ele já troca para você de branch, tá? A gente faz isso na próxima. Então aqui aula 07 interfaces base. E ele fez o switch, estamos na aula 7. Então, bora codar um pouquinho, né? Vindo aqui para o meu Visual Studio. Estou aqui na minha branch 7 bonitona. Então, a gente já tem aqui no domain as minhas entidades que a gente configurou. Então, o que a gente vai fazer hoje é aqui dentro de domain, eu posso tanto usar o nome interfaces e eu comentei de contratos. Eu vou usar esse nome aqui, tá? Vou usar como contracts. E aqui eu vou colocar todos os contratos que a gente vai ter na nossa aplicação. Nós vamos ter aqui alguns níveis, tá? Mas por enquanto eu vou me ater. Aqui eu vou criar uma interface chamada Base. Eu vou criar um aqui também chamado Repositories, tá? Mas esse eu vou apagar, porque a gente vai criar na próxima aula, excluído do Repositories. Mas eu vou fazer só para explicar para você a ideia aqui. Então, como é que vai funcionar esse repository, esse contrato base? Eu vou criar alguns tipos de interface que elas vão me ajudar a otimizar meu código, para não ter que ficar replicando muita informação. Em que sentido? Nesse sentido aqui, deixa eu só fechar essa classe. Então, vamos supor que eu quero definir o meu contrato de operações que eu vou processar para fazer o meu cadastro de jogos. Então, dentro aqui de Domain, Contracts, Repositories, eu vou botão direito, vou adicionar um novo item e eu vou vir aqui em Interface. E aí eu vou atribuir aqui o nome para ela. Por exemplo, eu tenho alguns nomes no mercado que o pessoal usa, alguns padrões de nome, tá? Geralmente o pessoal usa esse I de interface. Aí eu vou ter aqui o nome da minha classe é um jogo, referente a jogo, repository, que vai ser na camada de repositório. Aí você vai ver que ele já vai criar para mim aqui com a palavrinha chave de interface. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui, converter, igual a gente já fez nos outros. E aqui eu especifico o que precisa ser feito. Então, para especificar, eu vou ter um método, só que eu não vou fazer isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, um void cadastro. E aí eu vou ter e montar meu código aqui certinho, tá? Tem até algumas versões do .NET que ele já dá erro, ele nem deixa você fazer isso, tá? Porque quando eu coloco a chave, significa que aqui eu vou implementar meu código, tá? Implementação do meu código. Mas eu não devo fazer isso aqui na interface, porque eu não falo como fazer. Eu vou apenas definir o que fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu atribuo um tipo de retorno, quando eu não tiver, eu uso void, o nome desse meu método, e aqui, depois que eu fechar aqui os parênteses, ponto e vírgula, se eu tiver algum parâmetro, aí aqui eu incluo esses parâmetros. Por exemplo, eu tenho um parâmetro, sei lá, ID, eu colocaria ele aqui, tá certo? Então, falando de cadastro, eu estou falando referente a jogos aqui, certo? A minha interface, jogo repository. Então, eu poderia colocar aqui um método, usar um padrão, por exemplo, cadastrar. Estou dizendo que essa é a funcionalidade, não sei como isso vai ser feito, vou deixar para a classe, e eu vou receber como um parâmetro um objeto de jogo. Então, quando eu destaque jogo, eu tenho que fazer referência aqui para a minha classe jogo, que está nesse caminho aqui, ó, using, nome do projeto, .modules, .domain, .ents, ele já completa para mim. E aqui eu coloco aqui, por exemplo, jogo, ou então minha entidade. Posso usar jogo para simplificar, entender aqui. Então esse é um dos meus itens do contrato. A classe vai ter que implementar essa interface, tá certo? Além disso, eu vou ter também aqui a atualização, né? Eu posso atualizar o meu jogo. Esse é o meu segundo método. E eu posso também fazer uma exclusão. Então, vou ter aqui um excluir. E aí eu não preciso passar todo o objeto. Eu posso passar apenas a chave dele, o ID ou o código, tá? Eu só vou usar aqui em maiúsculo, que no C# a convenção pessoal usa em maiúsculo, no Java em minúsculo. É só convenção, tá? Funciona também, ele compila. Então, tá vendo? Eu vou elencando todas as minhas funcionalidades. E quando você começa a montar esses cadastros, você vê que tudo se resume, tirando a parte de regra de negócio, a um CRUD, que é um acrônimo de seed create, R de read, UD update e D de delete.
onde estou fazendo um cadastro, uma atualização, uma exclusão, e aí está faltando aqui o R, as minhas listagens ou pesquisas. Então, se eu tiver, por exemplo, eu quero pesquisar um jogo específico, através da chave dele, eu passo um ID, só que aí o que eu vou retornar o quê? Um jogo. Então, eu vou ter que um objeto jogo a ser retornado. Se eu tiver uma lista, uma coleção, eu posso retornar aqui um list de jogo, e eu vou ter aqui um listar. Aí eu não preciso escrever, por exemplo, listar jogos. Por quê? Porque aqui essa interface já se refere ao jogo. Então, o listar já basta aqui para mim, porque eu já tenho um escopo, é um repositório de jogos. Esse I aqui eu estou identificando que é uma interface. E aqui eu tenho tudo que eu preciso para poder trabalhar com essa parte do jogo. Tá certo? Então, algumas considerações. Eu posso usar essa nomenclatura do I, o nome da minha entidade principal ali e o repository que a gente está usando esse padrãozinho aqui para poder organizar cada repositório para cada entidade. E aí, quando eu vou ter a classe, eu vou criar dentro só para você ver como é que funciona, tá? A classe que vai implementar, ela vai ter o nome daquela interface, mas sem o i. Então vai ser um jogo repository mesmo, tá? Ele não fica aqui dentro, tá? Dessa estrutura. É só para você ver essa relação deles. Então a interface vai ter i, o nome ali da minha classe, que no caso é a interface. E a classe vai ter o mesmo nome, só que sem o izinho ali. Tá bom? Legal. Uma outra forma que o pessoal usa, ao invés de eu usar esse i, jogo repository, eu usaria. Eu só vou ter que alterar o nome dessa aqui só. Vou deixar aqui como old. Só porque senão ele vai dar erro aqui de compilação. Uma outra forma que o pessoal também usa. Eu vou usar esse padrão aqui, tá? I, o nome aqui certinho. E a classe vai ter aquele nome só que sem esse prefixo do i. Também tem times que usam, ao invés de você usar esse i, ele usa o nome, por exemplo, jogo repository mesmo. Essa é a minha interface, jogo repository. E como é que vai ficar a classe que implementa? Ela ficaria assim, ó. Por exemplo, jogo repository e MPL, que é a implementação daquela interface. Ou então, jogo implementa repository, tá? É uma nomenclatura que o pessoal usa também ali. Uma convenção é mais questão de você padronizar com o seu time a forma de fazer e funciona, tá? Eu vou usar aqui no projeto. Esse, a gente fala que é uma prática, não, você não pode usar assim, tá? Mas assim, depende do time que estiver atuando. Eu já vi pessoal usando de várias formas diferentes aí nas empresas que eu atuei. Beleza? Agora vamos pensar um pouquinho nessa interface que a gente criou. Beleza, montei os métodos para ela. Isso aqui retornou em algumas linhas. Em um projeto mais complexo, pode ser que você tenha mais métodos, 5, 10, 15 métodos. Mas se tiver muita coisa, presta atenção se não tem uma coisa errada, não está inchando muito a sua solução. Às vezes você tem que quebrar em outras interfaces, tá? Mas eu vou ter que fazer a mesma coisa, esse cadastrar, atualizar, excluir, pesquisar e listar, tanto para o meu jogo, eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos olhar aqui nas entidades. Para estoque, para aluguel e para venda. Então eu vou ter que ficar replicando esse código. Isso não é muito legal, né? Vou ter que ficar copiando basicamente esse código aqui e replicando. Então, pensando nisso, eu vou usar uma estratégia que a gente usa aqui de criar para essa estrutura, essa interface do meu repositório, um padrão que eu consiga reutilizar. Esse padrão aqui sempre vai ser ah, algumas coisas vão ser bem parecidas. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu vou ter sempre a mesma quantidade de métodos. Eles vão ter sempre o mesmo nome. E aí o que vai mudar, quando eu for fazer, por exemplo, aqui pesquisa e exclusão, eu vou ter sempre uma chave. E o que muda é que a entrada, o cadastro e atualização, a minha entrada vai ser um objeto, e vai mudar. Vai ter a venda, aluguel e qual é o outro? O estoque, beleza. Para pesquisa e listagem eu tenho que tipar também isso, mas eu tenho algumas coisas em comum. Então, se eu tivesse a opção de manter o que está em comum e parametrizar só o que realmente precisa, já diminui um pouco esse código. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, a ideia do nosso projeto ele vai ser em camadas. Então, eu tenho a minha camada aqui de domínio, onde eu tenho a minha entidade. Eu vou ter depois o meu repositório. Então, o repositório vai manipular as entidades. Eu vou ter depois uma camada acima, que vai ser meus serviços. Os serviços vão fazer chamada aos meus repositórios. A gente vai codar isso também. E aí depois, por fim, eu tenho meu controlador, minha controller. E a controller, por sua vez, vai chamar o serviço. E o serviço vai fazer a chamada ao repositório. Se você não entendeu,
Fica tranquilo que aí eu vou detalhar cada um desses pedacinhos conforme a gente for avançando aqui no projeto, tá? Mas é só para você entender que isso daqui, eu vou replicar isso para o número de entidades que eu tenho, no caso aqui 4, mas pense um projeto tem 15, 20, vai replicar para todos eles. E aí, quando eu tiver minha camada de serviço, isso também vai ser replicado. E na minha controller, eu vou ter as chamadas também. Vai mudar um pouquinho, mas vai ser bem parecido. Então, eu vou começar a ter muita repetição de código. Então, para minimizar isso, eu vou criar alguns contratos base para ajudar a gente a simplificar isso. E eu vou usar essa jogo repository para poder mostrar para vocês isso, tá? Então, eu vou apagar aqui essa implementação. Vou manter a interface, jogo repository, depois eu deleto ela. Mas eu vou criar um repositório genérico aqui na minha base, tá? Que é um base, na verdade, né? Então, eu vou aqui adicionar um novo item. Então, aqui eu vou escolher a opção de interface e eu vou chamar aqui de iGeneric repository. E eu já usei isso em outras séries de vídeos, tá? Não é nada novo, mas é legal da gente usar aqui no projeto. Não sei se ele chega a ser um padrão, mas é um esqueminha aqui bom, um modelo legal pra gente usar. Batutinha, profissa pra você usar aí nos seus projetos. Te convenci? Te convenci? Tá certo. Então, lembra que eu falei que vai variar é o tipo de dado? Jogo, venda, estoque, aluguel. Como eu não sei o que é genérico, aqui eu trabalho dessa forma. Eu vou ter sinalzinho de maior, menor. E eu vou usar uma letra aqui, por exemplo, o T. O pessoal usa bastante o T, o pessoal curte. Esse T significa que é um tipo de dados. Qual é esse tipo? Não sei neste momento, tá? Quando eu for usar minha interface genérica, eu defino isso. Legal. E aí, para cada entidade, além dela ter aquele tipo de dado, ele pode ter um tipo de chave diferente. Pode ser que a chave seja um inteiro. Para o nosso cenário, acho que todas são inteiros. Mas eu posso usar um hash. Eu preciso usar lá o ID no Java, ou guide ali no C Sharp, para você ter uma chave que vai ser um hash. Dependendo, eu posso ter uma chave composta na minha entidade. Então, por exemplo, eu posso ter 2 ou 3 campos que compõem. Então, eu já trabalhei num projeto onde eu tinha 3 campos, onde ele tinha um código de uma métrica, um código de um componente e um campo de data que compunha aquela chave para identificar um registro na tabela. Então, isso varia. Então, eu consigo definir aqui um tipo, por exemplo, y, que esse vai ser o tipo de dado da minha chave. Seja um objeto ou um tipo primitivo, como um texto, uma string, um id ou então um int, tá? Nosso cenário vai ser tudo int, certo? E eu posso especificar aqui, com isso já funciona. Mas eu tenho também, se eu uso isso aqui, ó. Eu digo que onde t vai ser uma classe, o y aqui, ele vai ser a chave, né? E aí, como é que fica aquele cadastrar? Eu vou usar um nome aqui de adicionar, tá? Vai ser um add. Então, ó, é o criar. Eu estou usando como void. Eu poderia trabalhar de forma assíncrona aqui, usando ASCII. Também, eu não vou trabalhar de forma assíncrona nesse projeto. Vai ser síncrono, mas você consegue adaptar para usar ele assíncrono, tá? Posso até criar outros exemplos ou evoluir esse projeto depois para isso, tá bom? Tá bom, vou adicionar o quê? Uma entidade. Qual que é o tipo de dado dele? T. Então aqui eu vou usar o T e aqui a minha entidade. Entity. Entendeu a ideia? Tá. Então tem esse T e esse Y. Se eu for fazer uma atualização, a atualização também vai receber uma entidade T. A única coisa que eu vou alterar esse tipo de retorno, eu tenho que mudar o nome, né, para update. E aqui o tipo de retorno eu vou usar um booleano, porque eu quero saber se essa atualização deu certa ou não, tá? Por isso que eu vou usar esse booleano aqui. Se você não viu esse tipo de dado, ele retorna verdadeiro ou falso. Beleza. Além disso, eu vou querer também excluir esses dados. Então, vou ter um booleano para confirmar se eu excluí ou não. Vou atribuir o nome de delete. Só que eu não vou passar um objeto inteiro. Eu vou passar apenas a chave. E essa chave é o meu y. É o meu ID. Beleza? Adicionei, atualizei, excluí. E agora eu tenho que fazer o R do meu CRUD, o read, a leitura. Então eu vou ter um retorno, tenho um get, posso até chamar de get by ID, ou deixar simplesmente get, onde eu vou ter aqui, ó, esse mesmo y, esse tipo de dado ID, e o retorno dele vai ser minha entidade, vai ser meu objeto do tipo T aqui, ó.
não tiver claro ainda esse T e esse Y, depois eu vou mostrar na prática ali como é que eu uso isso, e aí você vai ver que vai fazer mais sentido, tá? Por fim, eu vou retornar uma lista desse objeto T, eu vou chamar aqui de get all, ou poderia ser list também. Então ele só lista, não precisa ter nenhum parâmetro. Então com isso, ó, eu vou ter todos aqueles métodos que eu comentei. Eu só coloquei em inglês aqui, tá? Mas são as mesmas informações, só que eu estou fazendo isso de forma genérica. Entendi. Na próxima aula a gente vai criar para todos, tá? Num cama de repositório, de serviço, e eu vou montar certinho essas interfaces. Mas só para você não ficar curioso, na verdade eu vou deixar você curioso no próximo vídeo, porque ele já tá grande, eu expliquei o conceito. No próximo vídeo a gente vê certinho como é que eu uso isso, tá? Esse generic repository. Então só para fechar aqui, ó, eu vou tirar esse repositório. O repositório eu vou manter, vou tirar tudo só para não confundir. Vou remover isso. Eu vou deixar só esse base aqui, tá? Vai ter outros também de base, mas esse serve para explicar a ideia, tá? Vou Ctrl Shift B, compilar a aplicação. Eu vou falando e já vou fazendo, e às vezes o cérebro não acompanha, mas não deu falha aqui com o que eu estou fazendo, vai mais rápido. Mas essa é a ideia do meu contrato em interface genérica, tá? Eu vou conseguir reutilizar e diminuir código, você vai ver isso na prática no próximo vídeo. Mas antes, vamos finalizar aqui. Eu só quero fazer o seguinte. Eu vou atualizar o que eu implementei aqui. Vou dar um add, dar um commit. Primeira interface genérica. Vou dar meu... Eita, bagunçou tudo aqui. Vou dar meu git push. Acrescentando set upstream. Origem, aula 07, barra interfaces base. Pam, 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 beleza. Mas só para você não pegar isso que eu estou fazendo, é para o nosso contexto que é mais simples aqui, então eu estou criando a branch a partir da última que eu fiz, mas não é o mais ideal, tá? Não é o mais correto. Então, o certo, depois que você subiu as implementações ali da sua feature que você implementou, o ideal é você ir para sua branch de developer. No caso, eu vou fazer na main, tá? Só para não ficar muita coisa. Vou voltar aqui para minha main. Então, antes, deixa eu só executar aqui um git branch list. Só para você que a gente já criou. Então, eu tenho a minha main, que é a principal. Tem a 4, 5, 6 e 7. Mas o ideal é eu fazer um merge, tá? Da minha main com aquela branch que eu implementei. No caso, no dia a dia não vai ser caminho que você vai fazer. Vai ser com a sua branch develop, tá? Mas aqui a gente vai fazer caminho para simplificar. Então, eu faço um merge com ela. Mas ela tem que ser atualizada antes, então subo o código antes na branch certinho. Faço um merge com ela. Não lembro, acho que só preciso colocar um commit aqui. Vamos ver. Merge das aulas até aqui. Tá, acho que nem era preciso desse commit aqui, tá? É mais um merge, depois eu faço o meu push. Porque aí ele vai pegar todas as minhas alterações e aí ele vai aplicar na minha branch main, tá? Deixa eu ver se tem alguma alteração aqui. Não, nada para comitar, então tá no jeito. E aí, as próximas branches eu posso criar a partir da main. Então, eu mando o meu código lá para o principal. Você já entendeu que é para developer que você manda, né? Tem um processo que atualiza a main sozinho. E a partir daí eu consigo ir criando as próximas branches, tá bom? E aí, por fim, só validando aqui na minha main, eu consigo ver que ele já vai ter aqui todo o código que eu criei, tá? Ele tá carregando, mas aí ele vai aparecer. Deixa eu vir aqui, ó. Você vê que ele vai ter a models, ó, já vai aparecer o script, ó, meu contrato, a gente criou esse primeiro. Então vai mantendo ela atualizada aí. Tá bom? Só uma boa prática não ficar criando a partir da feature para você não entender que eu tô falando que é isso e começar a fazer coisas erradas aí no seu trabalho. Pelo amor de Deus, viu? Faz certinho as coisas aí, segue o padrão do seu time. Não faça caquinha. Falei demais, mas é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se tiver dúvidas, sugestões, elogios, talvez sejam bem-vindos. E deixe seu joinha, seu like, se inscreva. E eu fui, gente.
Um abraço, até mais, tchau, tchau. Joia.